Imagine um homem elegante, bem vestido, sorriso afiado, postura impecável. Ele entra em uma sala e em poucos segundos muda o clima. As pessoas se viram, prestam atenção, comentam baixinho. Não foi o perfume, não foi o dinheiro, não foi o carro lá fora. Foi a maneira como ele olhava. Ou melhor, a maneira como ele não precisava olhar. Aquela segurança silenciosa, quase desconfortável, que denuncia uma verdade brutal. Ele não está tentando te impressionar. E isso, por mais estranho que pareça, é o que mais impressiona. O que torna alguém verdadeiramente magnético não é o esforço de ser aceito, mas a ausência dele. E aqui começa a nossa jornada. Há uma tragédia oculta nas relações humanas, a de pessoas que se sabotam tentando agradar. A cada gesto, a cada frase calculada para ser aceita, elas minam a própria presença. E o mais cruel é que fazem isso acreditando estar no caminho certo. Afinal, desde cedo fomos ensinados que ser gentil, disponível, sorridente e prestativo é a receita para ser querido. Mas Maquiavel, com sua frieza cirúrgica, nos daria um sorriso torto diante dessa ideia. Ele diria: quem vive para ser amado morre ignorado. E ele estaria certo. O problema não está em ser gentil, está em ser dependente. Não há poder em um olhar que implora. Não há autoridade em um gesto que pede permissão. Quando sua autoestima depende da resposta do outro, você se transforma em um reflexo frágil, moldado pelas expectativas alheias. E esse é o tipo de presença que não marca, que não provoca, que não deixa rastro. Você vira alguém que foi legal, mas que ninguém lembra. Porque no fundo, você nunca esteve de verdade. Só enviou versões editadas de si mesmo, esperando a aprovação. E aqui, antes de mergulharmos ainda mais fundo nesse abismo que é a busca por aceitação, um pedido rápido e sincero. Se essa introdução já te fez refletir, se em algum lugar dentro de você isso tocou uma ferida silenciosa, uma memória de quando você se calou para não desagradar ou tentou ser outra pessoa para ser notado, então já vale o clique no botão de like e a inscrição no canal. Porque o que vem a seguir não é vídeo, é transformação. E eu prometo entregar cada segundo com verdade, intensidade e propósito. Agora, voltamos. Você já reparou como as pessoas mais carismáticas não parecem estar tentando ser carismáticas? Elas ocupam o espaço sem pedir licença, falam com firmeza mesmo quando dizem algo simples e possuem aquela estranha liberdade de não se importarem se você gostou ou não. Esse é o poder do desapego. E a ausência dele é o que torna a maioria invisível. A verdade é que o apego à aceitação transforma qualquer ação em ansiedade. Você não age mais. Você calcula. E esse cálculo constante corrói sua espontaneidade, seu brilho natural. E sabe o que mais? As pessoas sentem isso. Elas percebem quando você está tentando agradar. Elas talvez nem saibam explicar, mas sentem aquele algo artificial. Aquela ansiedade que espreme suas palavras, que deixa suas decisões incoerentes, que te torna previsível. Isso não gera atração, gera piedade. Ou pior, desinteresse. Porque se você não acredita no seu próprio valor a ponto de tentar comprá-lo com agrados, por que alguém acreditaria? Maquiavel, em O Príncipe, nos alerta que a busca pelo amor das massas não pode comprometer a autoridade do governante. Traduzindo para o mundo real, quanto mais você negocia seus limites para manter uma imagem, mais você se distancia do poder real. O poder de influenciar não pelo que você oferece, mas por quem você é. E é aqui que mora a chave. O erro de buscar aprovação é que ele sempre vem acompanhado de renúncia. Para ser aceito, você começa a renunciar sua autenticidade, seu senso crítico, sua ousadia. Você começa a medir palavras, evitar confrontos, sorrir quando queria dizer basta. Aos poucos você vai se dissolvendo, perdendo contorno,
até virar um ser genérico, moldado pelas expectativas dos outros. Isso não é convivência, é autoabandono. Mas o pior nem é isso. O pior é que esse esforço nunca é suficiente. As pessoas que você tenta agradar hoje, amanhã vão te cobrar mais. A expectativa delas cresce, sua liberdade diminui. E em pouco tempo, você já não sabe mais quem está no controle da sua própria vida. Você virou funcionário da imagem que criou. E o salário? A aprovação volátil, que desaparece no primeiro erro, na primeira falha, no primeiro não que você ousa dizer. É por isso que o desapego é tão poderoso. Ele é o rompimento com essa prisão emocional. Ele não significa frieza, insensibilidade ou arrogância, significa liberdade. Significa ter coragem de ser quem você é, mesmo sabendo que alguns vão se afastar. Significa falar o que pensa, não para impor, mas para se respeitar. Significa não correr atrás de quem não vê seu valor. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você se torna raro. E tudo que é raro é valioso. Você não precisa ser perfeito para ser admirado. Precisa ser inteiro. Inteiro em seus limites, em suas verdades, em sua presença. Quando você entra em um ambiente sem a necessidade desesperada de aceitação, você muda a energia daquele lugar. Porque sua postura diz: eu estou bem comigo mesmo. Se você quiser somar, ótimo. Se não, tudo bem também. Essa segurança desarma. Esse equilíbrio atrai. E essa clareza te protege. Mas por que é tão difícil chegar nesse estado? Porque o apego à aprovação tem raízes antigas. Ele nasce lá atrás, quando aprendemos que amor é recompensa por comportamento. Que carinho vem depois do sim. Que afeto é condicionado à obediência. Crescemos com medo do não, porque ele vinha acompanhado de silêncio, de rejeição, de culpa. E carregamos isso para a vida adulta sem perceber. Continuamos sendo crianças emocionais, desesperadas por um "você está certo", por um "você é especial". Só que agora, ao invés de pais, buscamos isso em chefes, parceiros, amigos e redes sociais. E é aqui que a reflexão se aprofunda. Quem você seria se parasse de buscar ser amado? Que decisões você tomaria se não tivesse medo de decepcionar? Como seria sua presença se você entrasse nos lugares sem carregar o peso da performance? Maquiavel entenderia esse dilema, porque ele sabia que o verdadeiro poder exige sacrifício. E o primeiro sacrifício é o da necessidade de agradar. Quem busca agradar a todos, inevitavelmente trai a si mesmo. E quem se trai, perde o respeito dos outros. Talvez você esteja pensando: mas se eu parar de tentar agradar, vou ficar sozinho. Esse é o maior medo, mas também é a maior mentira. Quando você para de tentar agradar todo mundo, você começa a atrair as pessoas certas. As que não querem um ator no palco, mas uma alma de verdade. As que não se interessam por sua performance, mas por sua essência. E aí, pela primeira vez, você não precisa mais lutar para ser aceito, porque você está sendo aceito pelo que realmente é. No fundo é simples. Sua presença será tão forte quanto for sua independência emocional. Quanto menos você precisar ser aceito, mais magnético você se torna. Porque o mundo está saturado de gente carente e sedento por pessoas inteiras. Ser inteiro é ser irresistível. E ser irresistível não é ser desejado por todos. É ser admirado pelos que importam. E esse é só o começo. Porque agora que você entendeu como o apego destrói sua presença, está pronto para o próximo passo. Entender como Maquiavel via o poder e a influência de forma nua, crua e transformadora. No próximo tópico, vamos mergulhar nas ideias mais controversas e mais libertadoras desse pensador brutalmente honesto. E quando você enxergar o mundo pelos olhos dele, você nunca mais vai se comportar da mesma forma.
Você já parou para se perguntar por que algumas pessoas, mesmo sendo honestas, bondosas e bem-intencionadas, são constantemente ignoradas ou passadas para trás? Por que tantas figuras certinhas perdem espaço para pessoas mais frias, diretas e às vezes até brutais? A resposta não está na justiça do mundo, está na forma como o poder é compreendido. E é aqui que Maquiavel entra em cena, não como um vilão da história, mas como o autor que teve coragem de dizer em voz alta aquilo que todos pensam, mas fingem não saber. As relações humanas não são movidas por moral, mas por interesse e percepção de força. Maquiavel não escreveu para te ensinar a ser bom. Ele escreveu para te ensinar a enxergar com clareza. E esse é um tipo de visão que transforma quem a adquire, porque ela te tira do teatro da inocência e te coloca no tabuleiro da realidade. A realidade onde quem não entende o jogo vira peça, e quem entende vira jogador. Ao contrário do que muitos acreditam, Maquiavel não incentivava a maldade gratuita. O que ele dizia é: se você quiser permanecer relevante, se quiser proteger o que construiu, se quiser influenciar e liderar, não pode ser refém das emoções alheias, e muito menos das suas próprias. Essa é uma lição brutal para quem cresceu acreditando que o mundo recompensa os justos. A verdade é que o mundo recompensa os inteligentes emocionalmente, os que sabem dosar bondade com frieza, gentileza com firmeza, empatia com estratégia. Maquiavel acreditava que o governante, e aqui leia-se qualquer pessoa que deseja ter poder sobre si e sobre suas circunstâncias, precisava saber transitar entre duas naturezas, a do leão e a da raposa. O leão representa a força, a coragem, a imposição. A raposa representa a astúcia, a leitura do ambiente, a dissimulação quando necessária. Só quem combina as duas sobrevive com poder real. E é exatamente isso que falta para quem vive buscando aprovação. Porque nessa tentativa cega de ser amado, a pessoa se torna apenas raposa, e uma raposa sem força vira presa. Por outro lado, quem vive impondo força sem sabedoria, vira leão cego, e logo cai em armadilhas. Maquiavel ensinava que o verdadeiro poder exige essa alternância. Saber quando calar, quando falar, quando avançar, quando recuar. Não por covardia, mas por estratégia emocional. E veja, estratégia não é manipulação, é autoconsciência. É saber que nem todo confronto vale a pena, que nem toda verdade precisa ser dita de imediato, que nem toda emoção deve ser exposta. A pessoa que vive emocionalmente nua, esperando que o mundo seja gentil com sua vulnerabilidade, está pedindo para ser ferida. Já a pessoa que domina o próprio jogo interno, essa sim se torna a influência viva. E é aqui que surge o verdadeiro poder, não em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo diante dos outros. Um dos maiores erros de quem busca influência é achar que precisa se explicar, se justificar, se mostrar todo o tempo. Isso revela carência. E carência, aos olhos do mundo, é fraqueza. Maquiavel sabia disso. Por isso, em suas cartas e obras, ele sempre alertava para o valor do silêncio estratégico. O silêncio que confunde. O silêncio que impõe. O silêncio que obriga o outro a prestar atenção. A maioria das pessoas perde o respeito dos outros por excesso de explicação. Elas querem tanto ser compreendidas que se entregam emocionalmente em bandeja. Não há mistério, não há filtro, não há escassez. E sem escassez, não há valor. Maquiavel diria: nunca revele mais do que o necessário. Deixe o outro em dúvida. O que ele não entende, respeita. O que ele entende por completo, despreza. E isso vale para tudo, nas amizades, nos negócios, nos relacionamentos. Talvez esse seja um ponto desconfortável, porque a ideia de que você precisa dosar sua entrega emocional pode parecer fria. Mas pare e pense.
Quantas vezes você entregou demais, cedo demais, e depois foi ignorado? Quantas vezes você abriu seu mundo para alguém que não soube o que fazer com aquilo? Isso não foi generosidade, foi inocência estratégica. E o preço da inocência emocional é a repetição da dor. Maquiavel não escreveu para te proteger da dor. Ele escreveu para que você aprendesse com ela e nunca mais fosse o mesmo depois de sangrar. E aqui está o ponto de virada. O desapego, quando visto pelos olhos de Maquiavel, não é uma defesa emocional, é uma tática de influência. Quando você para de implorar para ser ouvido, passa a ser escutado. Quando para de se mover por medo de perder, passa a decidir com firmeza. E quando para de viver tentando agradar, começa a provocar respeito. Não porque você é melhor, mas porque transmite uma presença rara, a presença de quem se basta. No mundo de hoje, onde todos estão competindo por atenção, quem não compete se destaca. E essa é uma das ironias mais maquiavélicas da influência. O mais irresistível não é o que se oferece, mas o que se retém. Retenção é sedução. Acesso limitado é desejo garantido. E Maquiavel, ainda no século XVI, já compreendia o valor da escassez. Não de recursos, mas de acesso emocional. Isso não quer dizer que você precisa se tornar uma pessoa fria, calculista, insensível. Ao contrário, quer dizer que você precisa reconhecer que seu valor só será percebido quando for protegido. O que é facilmente entregue, raramente é valorizado. E ninguém tem obrigação de te valorizar só porque você é bom. O mundo não funciona assim. O mundo valoriza quem se posiciona, quem se impõe, quem sabe seu lugar, e não negocia sua integridade por migalhas emocionais. Quando você entende isso, sua presença muda. Você entra em um ambiente e não sente mais a necessidade de se provar. Você fala menos, observa mais, e quando fala, cada palavra tem peso. Você passa a incomodar, a intrigar, a influenciar. Não porque grita, mas porque sua energia não pede aprovação. E quando sua energia é livre da necessidade de aceitação, você vira um enigma. E enigmas são magnéticos. A maioria vive como livro aberto, esperando que alguém leia e ame. Maquiavel te ensina a ser um livro com páginas ocultas, onde cada página exige conquista, onde o outro precisa merecer o acesso, e esse merecimento cria respeito. E do respeito nasce a verdadeira admiração. Não é a simpatia que te torna irresistível, é a aura de quem não precisa agradar para ser lembrado. Estamos diante de uma mudança de paradigma. O carisma que dura, a influência que marca, o poder que transforma. Tudo isso nasce da postura de quem entende o jogo sem se sujar por ele. Maquiavel não dizia para você se tornar um vilão. Ele dizia para você parar de ser ingênuo. O mundo não recompensa a intenção. Recompensa a inteligência emocional com estratégia. E agora que você começa a ver com os olhos dele, já percebe algo importante. O desapego é a fundação sobre a qual toda influência é construída. Porque sem ele, você é apenas mais uma pessoa tentando chamar atenção em um mundo saturado de carência. Com ele, você se torna um polo magnético, silencioso e firme. E essa firmeza silenciosa vale mais do que 1000 discursos apaixonados. Mas atenção, desapegar não é se afastar de tudo. É se conectar com o que realmente importa. É parar de gastar sua energia com quem não respeita sua presença. É parar de sangrar por quem não quer cicatrizar com você. É parar de negociar sua paz por causa de quem nunca vai te entender. Isso é liberdade. Isso é clareza. Isso é o que torna você uma ameaça silenciosa e irresistível. E agora que você entendeu a visão de Maquiavel sobre poder e influência, chegou a hora de aplicar isso de forma prática e profunda.
No próximo tópico, vamos explorar como o desapego, na prática, se transforma em uma ferramenta real de poder pessoal. Não mais como filosofia, mas como comportamento diário, capaz de transformar sua postura, suas relações e sua vida. Poucas pessoas percebem, mas há algo mais poderoso do que controlar os outros. É controlar a si mesmo na presença dos outros. E é nesse ponto, nessa habilidade rara e silenciosa, que o desapego revela sua face mais potente. Porque o verdadeiro poder não está em convencer alguém a fazer o que você quer. Está em fazer com que essa pessoa queira fazer sem que você peça. Isso não é mágica. Isso é postura. E essa postura nasce do autocontrole emocional que só o desapego pode oferecer. Lembre-se do que vimos até aqui. O erro de buscar a aprovação destrói sua presença. E Maquiavel nos ensina que a influência vem de uma combinação entre força e estratégia. Agora levamos isso à prática. Porque desapegar não é um conceito espiritual vago. É uma postura política interna. E digo política porque todos os dias você está negociando. Negociando atenção, respeito, espaço, prioridade. E quem não entende essas negociações invisíveis vive perdendo. Às vezes, sem nem perceber. Vamos ser diretos. Quem é emocionalmente dependente perde poder. Quem tem medo de ser rejeitado perde respeito. Quem tenta ser aceito a qualquer custo perde influência. Porque no momento em que você se mostra refém da validação do outro, você entrega o controle da sua identidade. O que resta é apenas uma marionete tentando não ser abandonada. E ninguém respeita uma marionete. Ninguém admira um desesperado. O que atrai, o que causa impacto, o que faz os outros pararem para escutar é justamente o oposto. O domínio sobre si. E aqui entra o desapego. Não como uma fuga ou frieza emocional, mas como uma âncora de identidade. Ele é o que impede você de desmoronar diante da rejeição, de se apagar diante do desprezo, de se moldar diante da crítica. O desapego é a habilidade de permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao seu redor exige que você se desmonte. E essa firmeza assusta, porque é rara. E tudo que é raro impõe respeito. Quer ver como isso funciona no dia a dia? Imagine duas pessoas diante de um conflito. A primeira se desespera, reage, se explica demais, pede perdão por algo que nem fez, tenta manter a paz a qualquer custo. A segunda ouve, respira, responde com clareza e diz: se isso é um problema para você, está tudo bem, mas não vou me deformar para resolver. Qual das duas gera mais impacto? Qual das duas impõe presença? A resposta é óbvia. O que nem sempre é óbvio é que a segunda pessoa não chegou ali por acaso. Ela chegou ali porque dominou o próprio apego. Desapegar não é deixar de sentir. É sentir sem se perder. É estar disponível, mas não implorando. É estar presente, mas não desesperado. É conseguir sair de uma relação que fere, mesmo amando. É conseguir dizer não, sem culpa. É manter a voz firme quando o silêncio alheio tenta te reduzir. É ter coragem de perder quem não tem coragem de te escolher. Isso por si só já é poder. Mas tem mais. O desapego te torna irresistível porque muda completamente a dinâmica da troca. Em qualquer relação, amorosa, profissional, social, existe uma dança silenciosa. Quem precisa menos, lidera. Isso não é crueldade, é psicologia. E se você entra em qualquer relação emocionalmente carente, você automaticamente assume a posição de seguidor. Você espera resposta, espera aprovação, espera confirmação. E o outro percebe. E a partir daí, toda a relação se desequilibra. Você passa a ser conduzido não pelo que quer, mas pelo medo de perder. Agora, quando você entra desapegado, não no sentido de indiferente, mas no sentido de inteiro, tudo muda. Porque você não depende do outro para sentir valor.
Você compartilha, mas não implora. Você oferece, mas não negocia seus princípios. Você se importa, mas não se desespera. E isso cria uma atmosfera nova. O outro sente que está diante de alguém que poderia ir embora a qualquer momento, mas escolhe ficar. Isso gera desejo, isso gera respeito, isso gera magnetismo. Quer entender isso ainda mais a fundo? Vamos olhar para as relações amorosas. Quantas vezes alguém te atraiu justamente porque parecia inatingível? Quantas vezes você perdeu o interesse assim que a outra pessoa ficou disponível demais? E por que isso acontece? Porque o desejo humano é alimentado por tensão. E o desapego, o verdadeiro, não o fingido, gera essa tensão natural. Ele não finge desinteresse, ele simplesmente não precisa. E essa diferença muda tudo. Porque quem finge desapego está em constante contradição. Age como quem não se importa, mas observa como quem implora. Já quem é desapegado está tão focado em manter sua dignidade, seu valor interno, sua paz, que não entra no jogo da ansiedade alheia. Ele não acelera mensagens para ser respondido, não força a presença para ser notado, não oferece mais do que o necessário. E por isso é visto como alguém com tempo, energia e atenção valiosos. Ou seja, alguém de valor. Mas atenção, isso não é um manual de manipulação. Não estamos falando de técnicas para fingir que não se importa só para causar impacto. Isso seria apenas uma nova forma de dependência, travestida de jogo emocional. O desapego verdadeiro não tem ansiedade camuflada. Ele vem da clareza, da firmeza, de uma consciência construída. Ele é um estado interno de liberdade emocional, e é por isso que é tão raro. E sabe o que mais? Quando você atinge esse estado, até seu corpo muda. Sua postura fica mais ereta, sua voz mais firme, seus silêncios mais confortáveis, porque você não está mais atuando. Você é. E quando você é inteiro, mesmo em silêncio você fala. Mesmo parado, você influencia. Mesmo distante, você permanece presente na mente dos outros. Esse é o tipo de influência que não se compra, não se implora, não se ensaia. Ela se conquista, e se conquista dentro. O verdadeiro poder está sempre no controle da própria energia, porque quem domina o próprio foco, domina seu comportamento. E quem domina seu comportamento molda a percepção que os outros têm de você. Essa percepção se torna imagem. A imagem vira influência. E a influência vira poder. Maquiavel, se estivesse aqui, te diria: o príncipe não pode ser refém das emoções de seus súditos. Em outras palavras, você não pode ser refém da carência de quem está ao seu redor. Não pode se moldar para ser aceito por quem nem se entende. Você precisa ser seu próprio centro de gravidade. Porque só assim você se torna alguém em torno do qual os outros orbitam. E aqui está o paradoxo que poucos entendem. Quanto menos você precisa, mais você atrai. Quanto mais você domina seu impulso de agradar, mais você causa desejo. Quanto mais você se respeita, mais os outros se dobram à sua presença. Isso não é arrogância. Isso é uma consequência natural de quem não negocia mais sua essência. O mundo não é justo com quem é bonzinho demais. O mundo respeita quem se impõe com elegância. E a elegância definitiva é ser firme sem ser agressivo, ser claro sem ser cruel, ser leve sem ser submisso. Essa elegância nasce do equilíbrio entre entrega e desapego. Dar o que é seu, mas nunca o que te destrói. E é por isso que o desapego é uma ferramenta de poder. Porque ele te dá clareza. Clareza para escolher o que vale sua atenção. Clareza para não reagir a qualquer provocação. Clareza para não se viciar na opinião de ninguém. E quando você vive com clareza, vive com direção. E quem tem direção, arrasta.
E agora que você entendeu o desapego como ferramenta prática de influência, está pronto para o próximo passo. Porque talvez você ainda esteja com uma dúvida silenciosa. Mas então devo me tornar frio, me tornar indiferente? E a resposta é não. Porque o verdadeiro desapego não te congela, ele te liberta. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. No próximo tópico, vamos mergulhar na diferença entre frieza emocional e liberdade emocional. Uma das distinções mais importantes de toda essa jornada. E quando você entender isso, vai parar de lutar para ser amado e vai começar a viver para ser livre. Você já foi acusado de ser frio por simplesmente dizer o que pensa? Já se sentiu culpado por colocar limites e escutar frases como "você mudou" ou "você está distante"? A verdade é que, em um mundo onde as pessoas estão acostumadas com relações baseadas em carência, qualquer pessoa que se comporte com equilíbrio emocional parece insensível. Mas há uma diferença brutal e libertadora entre alguém frio e alguém livre. E entender essa diferença não é apenas um detalhe teórico. É um divisor de águas que determina o tipo de vida que você vai levar. Porque quem confunde liberdade emocional com frieza se sabota. Passa a acreditar que, para ser respeitado, precisa endurecer o coração, apagar as emoções, se blindar contra qualquer afeto. E ao fazer isso, entra em um estado de sobrevivência emocional. Um estado onde até consegue manter distância dos conflitos, mas também da conexão verdadeira. Só que liberdade emocional não é se fechar. É se abrir sem medo de perder. É estar presente nas relações sem ser engolido por elas. É poder amar sem se diminuir e poder partir sem se destruir. A frieza nasce do trauma, da desilusão, do medo. Já a liberdade nasce da clareza, da maturidade, do autocontrole. E só quem aprende a diferenciar isso consegue viver com leveza e presença, sem ser vítima, nem carrasco. Pense por um momento na última vez que você precisou cortar alguém da sua vida. Talvez tenha sido alguém que você amava. Talvez tenha sido um relacionamento que já não te respeitava, uma amizade que só existia quando você cedia, ou até um familiar que insistia em violar seus limites. No momento da decisão, a dor bateu. A dúvida também. Mas você foi. E quando foi, muitos te chamaram de frio. Disseram que você não sentia mais nada, quando, na verdade, você sentia tudo. Mas escolheu sentir sozinho, ao invés de seguir sentindo mal acompanhado. Esse é o ponto onde a liberdade emocional se revela. Não é ausência de emoção, é priorização da paz. É escolher sua sanidade acima da validação. É não ceder a chantagens afetivas. É não entrar em discussões que só existem para te desestabilizar. É o ato consciente de preservar seu centro, mesmo que isso custe a aprovação de pessoas que nunca souberam lidar com sua verdade. E aqui vale um alerta. Quanto mais você se liberta emocionalmente, mais vai ser chamado de egoísta. Porque pessoas acostumadas a ver você se anulando não vão aplaudir sua liberdade. Elas vão estranhar. Vão tentar trazer você de volta para a dinâmica antiga. A dinâmica onde você dizia sim para não ferir, sorria quando queria explodir, se explicava até para existir. Mas você não cabe mais nisso. E não deve caber. Frieza é esconder quem você é. Liberdade é proteger quem você é. Frieza é desconexão. Liberdade é conexão consciente. Frieza endurece. Liberdade fortalece. A frieza é reativa. Ela vem como armadura depois da dor. A liberdade é construtiva. Ela vem como escudo antes que a dor vire regra. E essa é uma distinção que precisa ser clara, porque se você confundir uma com a outra, corre o risco de se tornar alguém tão blindado que já não sente. E isso não é força. Isso é exaustão emocional. O objetivo aqui não é que você vire uma fortaleza, é que você se torne um filtro.
Alguém que sente profundamente, mas não se afoga em qualquer gota. Alguém que se emociona, mas não se perde. Alguém que é capaz de chorar em silêncio sem implorar companhia. Capaz de amar intensamente sem cobrar obsessivamente. Capaz de viver relações profundas sem se esquecer de si. O desapego, nesse ponto da jornada, não é mais apenas uma ferramenta de influência. Ele se transforma em uma filosofia pessoal. Uma forma de estar no mundo com menos ruído, menos urgência, menos sede. A liberdade emocional te permite olhar nos olhos de alguém que te rejeita e pensar: eu entendo, mas eu não preciso. Isso não é frieza, isso é clareza. E essa clareza assusta, porque ela quebra um ciclo milenar de carência emocional. Nós fomos programados para sofrer em silêncio, para aguentar o que machuca, para manter por perto quem nos destrói. Nos ensinaram que amor é sinônimo de sacrifício, que estar com alguém é sempre melhor do que estar só, que perdão é anular a própria dor em nome do vínculo. E quando você começa a desconstruir isso, você incomoda. Porque ao se libertar, você obriga o outro a olhar para suas próprias prisões. E poucos estão prontos para isso. Mas você está. Ou está se tornando essa pessoa. Porque liberdade emocional é uma escolha diária. É recusar entrar em jogos emocionais que você já conhece. É não responder mensagens que vêm carregadas de culpa. É não aceitar convites que carregam obrigações disfarçadas. É dizer não e dormir em paz. É ficar em silêncio quando seu ego quer gritar. É pedir perdão sem implorar. É amar sem exigir. É perder sem se perder. E talvez o ponto mais profundo seja esse. A verdadeira liberdade emocional começa quando você para de tentar mudar o outro. Quando você entende que controlar o comportamento alheio não é seu papel. Que nem todo mundo vai entender sua evolução. Que algumas pessoas vão se afastar. E que isso faz parte. A liberdade não é solitária, mas ela exige despedidas conscientes. E despedidas, por mais dolorosas que sejam, são sinal de crescimento. Por isso, se você sente que está mais sozinho, à medida que se torna mais livre, entenda, não é solidão. É expansão de consciência. Você está saindo de um ciclo de dependência emocional. E esse processo é silencioso, mas libertador. E uma vez livre, você nunca mais volta a ser o mesmo. Você pode até amar de novo, se entregar de novo, confiar de novo. Mas agora, com consciência, com presença, com limites. E esse tipo de presença é rara. E tudo que é raro é magnético. Chegamos em um ponto da jornada onde o que antes era busca por aceitação, agora se torna cura da sua identidade. E essa cura começa a mudar sua energia de dentro para fora. Você já não se sente mais ansioso para agradar. Já não se sente culpado por dizer basta. Já não se sente forçado a estar onde não é honrado. E isso é mais do que um avanço emocional. É uma reconstrução da sua autonomia. E sabe o que acontece quando você vive assim? Você começa a atrair o que é leve. Começa a afastar naturalmente o que é tóxico. Começa a criar um campo de respeito em volta de si. Porque agora você se respeita primeiro. E é por isso que o mundo muda quando você muda sua forma de se relacionar consigo mesmo. Mas antes de avançarmos, quero te deixar com uma pergunta que talvez te acompanhe por dias. Quantas versões de si mesmo você sacrificou em nome de manter alguém por perto? E agora, com tudo o que você aprendeu, você ainda estaria disposto a fazer isso de novo? É com esse tipo de reflexão que nos preparamos para o próximo passo. Porque se até aqui você compreendeu o valor do desapego, da clareza emocional, do controle interno, está pronto para entender algo que muda radicalmente o jogo da influência pessoal. Como o desapego cria escassez emocional e como isso desperta desejo e respeito em qualquer ambiente. No próximo tópico, vamos mergulhar no poder invisível da ausência e do silêncio. Porque às vezes é quando você se retira,
que o mundo começa a te perceber. Há um momento na vida de todo mundo em que, pela primeira vez, a ausência de alguém fala mais alto do que 1000 palavras. A presença constante vira ruído, mas a ausência estratégica vira eco. E esse eco, quando bem construído, cria desejo. Um desejo que não nasce da carência, nasce da escassez. E se existe um elemento invisível, porém devastador, que multiplica seu valor aos olhos dos outros, esse elemento é o desapego aplicado como escassez emocional. Imagine o seguinte: 2 pessoas convivem. Uma está sempre ali, sempre disponível, sempre respondendo rápido, sempre dizendo sim, sempre presente, mesmo quando é ignorada. A outra está ali, mas nunca completamente. Responde quando sente que deve. Some quando precisa de silêncio. Não vive para agradar. Está, mas não se entrega em bandeja. Qual das 2 causa mais impacto quando se retira? Qual das 2 gera mais incômodo, mais pensamento, mais valor emocional? A resposta não tem nada a ver com superioridade moral. Tem a ver com gestão de presença. E essa é uma habilidade que poucos dominam. Porque fomos treinados para pensar que, quanto mais disponíveis somos, mais seremos queridos. Que mostrar tudo, estar sempre perto, se doar sem limites é o caminho para manter o outro. Mas isso é uma armadilha, porque o ser humano não valoriza o excesso. O excesso satura, o excesso entorpece, o excesso faz com que até o melhor perfume perca seu cheiro. E aqui está uma das maiores ironias da vida emocional. Às vezes, é quando você se afasta que o outro começa a te enxergar. Às vezes, é quando você silencia que o outro começa a escutar. Porque a presença constante cria um tipo de anestesia afetiva. A pessoa começa a achar que você sempre vai estar lá, que você é garantia. E tudo que vira garantia, vira fundo de cenário. Maquiavel, se vivesse hoje, talvez dissesse algo como: na política e no afeto, o excesso de presença desgasta o respeito. E ele estaria certo. Porque o poder do desapego está exatamente nisso. Você não implora para estar, você escolhe estar. E quando sente que sua presença está sendo desperdiçada, você sai. Não por orgulho, mas por inteligência emocional. E é nesse momento que a escassez emocional começa a agir. Quando você se retira com dignidade, você cria um vácuo, um espaço onde sua ausência fala. E essa ausência, se construída com verdade, não é vingança, é reflexo. Ela permite que o outro enxergue o tamanho do espaço que você ocupava. Um espaço que, quando preenchido demais, era invisível. Mas agora, vazio, grita. E esse grito silencioso é o som do desejo nascendo. Um desejo que não vem do medo, mas da admiração. Porque de repente a outra pessoa percebe que você não estava ali por carência, que você não implorava por atenção, que você podia ir embora, mas escolhia ficar. E é essa escolha que faz a diferença. Porque o que é obrigatório não tem brilho, mas o que é opcional, quando permanece, ganha valor. Essa é a base da escassez emocional. Mostrar que você é livre para sair, mas está ali porque quer. E ao mesmo tempo, deixar claro que, se não for valorizado, sairá sem drama. Essa combinação de leveza com firmeza é magnética. Ela ativa algo profundo no outro, o instinto de preservar o que pode ser perdido. E é isso que move o desejo, a percepção de que o outro não é um direito adquirido, mas uma escolha rara. Mas atenção, escassez emocional não é jogo de manipulação. Não é se afastar só para gerar saudade. Não é responder tarde de propósito. Isso é infantil. E infantilidade não impõe respeito, apenas confunde. A escassez emocional real vem de um lugar profundo de autoestima. É quando você tem tanto amor próprio, tanta conexão com sua própria paz, que não consegue mais se manter onde não é bem recebido. A presença que antes era gratuita, agora é seletiva.
E essa seletividade te transforma, porque ela te protege, te eleva, te reposiciona. Você passa a ser visto como alguém que não precisa provar nada, como alguém que pode ir e vir, e que justamente por isso deve ser mantido com mais cuidado. E veja que curioso, essa escassez não te torna distante, te torna intenso, porque cada momento vira escolha, cada resposta um gesto consciente, cada aparição um evento. E isso transforma a maneira como os outros te olham. Eles percebem que você não está ali por vício, mas por valor. Não por dependência, mas por verdade. E essa consciência muda o jogo. Quer um exemplo prático? Pense em pessoas que você admira, pessoas que quando falam, você presta atenção, que quando estão presentes você se alinha, que quando se afastam fazem falta. Essas pessoas provavelmente não são as mais barulhentas, nem as mais carentes. Elas são aquelas que sabem se posicionar com equilíbrio, que não estão em todos os lugares, nem em todos os diálogos, mas quando aparecem, fazem diferença. Isso não é acaso, isso é gestão emocional com consciência de valor. E talvez ao ouvir tudo isso você esteja pensando, mas se eu começar a me retirar, não corro o risco de perder pessoas? A resposta é, sim, você vai perder. Mas só vai perder o que nunca te viu de verdade, o que só te mantinha por conveniência, o que só se importava quando você era facilmente manipulável. E essas perdas são livramentos. Porque o que é verdadeiro se aproxima quando você se preserva, não quando se entrega sem critério. O desapego aplicado como escassez emocional é, portanto, um filtro que elimina os vínculos frágeis e fortalece os vínculos verdadeiros. Porque quem te quer de verdade vai sentir sua ausência como um chamado, vai repensar atitudes, vai reorganizar prioridades. E quem nunca te valorizou vai apenas seguir. E isso é libertador. Porque agora você sabe, não precisa mais insistir para ser visto. A partir daqui, cada presença sua se torna convite, não cobrança. Cada palavra sua, uma oferta, não uma exigência. Cada silêncio seu, um reflexo, não um castigo. Você passa a ser um espelho que mostra aos outros como tratar você com mais respeito, mais intenção, mais cuidado. Porque agora, sua presença é escassa, mas cheia de sentido. E assim, silenciosamente, o desapego vira desejo. Não porque você se esconde, mas porque você não está à venda. E nada é mais atraente do que alguém que tem esse tipo de integridade. Alguém que sabe o próprio valor, que sabe o efeito que causa, mas que não negocia sua paz para manter ninguém por perto. Esse é o momento em que você deixa de ser um personagem implorando atenção e se torna uma presença que impõe respeito pelo simples fato de não implorar. Você já não precisa se provar. Você já não precisa se repetir. Você já não precisa aparecer o tempo todo. Porque agora, até sua ausência comunica força. E isso muda tudo. Mas e quanto à imagem que você projeta? Até aqui falamos de valor interno, de postura emocional, de influência silenciosa. Mas e o mundo lá fora? O que acontece quando você começa a usar o desapego para construir um poder verdadeiro por dentro, mas ainda se vê preso à necessidade de parecer forte por fora? Existe uma diferença clara e perigosa entre imagem externa e poder interno. E é justamente isso que vamos explorar no próximo tópico. Porque muita gente que parece ter influência vive presa em uma bolha de validação. E o desapego é o único caminho possível para romper esse ciclo. Vivemos na era das vitrines humanas. Um tempo em que as pessoas não apenas vivem, mas performam a própria existência. Likes viraram aplausos. Comentários viraram aprovação. Seguidores, a nova moeda de valor pessoal.
E nesse cenário, é fácil confundir brilho com força, engajamento com respeito e imagem com poder. Mas o que Maquiavel nos ensinaria, se pudesse olhar para tudo isso, seria brutalmente direto. Aquilo que pode ser tirado de você nunca foi seu poder. Esse é o erro de muitos que se acham influenciadores. Eles confundem a reação do público com influência real. Mas reações são momentâneas, são impulsos, são calor. Já o respeito profundo, a autoridade silenciosa, a influência de verdade, essa nasce no silêncio, no tempo, na coerência entre quem você é quando ninguém vê e quem você mostra ao mundo. E quando há dissonância entre essas duas versões, o castelo desaba. Por quê? O poder que depende da imagem é frágil. Ele vive de aprovação. Ele se alimenta do aplauso. E esse aplauso, cedo ou tarde, cessa. O algoritmo muda. O público enjoa. A fama se apaga. E quem construiu sua identidade sobre essa bolha, colapsa. Você já deve ter visto isso. Pessoas que pareciam inabaláveis nas redes, mas por dentro estavam vazias. Vivendo crises silenciosas, porque tudo o que eram dependia do reflexo dos outros. Maquiavel sabia que o verdadeiro poder nasce da autossuficiência emocional, da capacidade de liderar, mesmo sob pressão, de sustentar decisões impopulares, de seguir firme quando os ventos da opinião pública mudam. E isso não se constrói com curtidas, se constrói com estrutura interna. O desapego nesse ponto se torna a base que impede você de se corromper na era da exposição. E aqui está o contraste que poucos percebem. Quanto mais alguém grita sua autoridade, menos autoridade real tem. Porque quem é, não precisa provar. Quem sabe o próprio peso, não precisa inflar a imagem. Quem tem estrutura, não vive de fachada. E essa é a diferença essencial entre imagem externa e poder interno. A imagem pede atenção. O poder interno impõe presença. Quer um exemplo claro? Observe líderes silenciosos, aqueles que falam pouco, mas quando falam, todo mundo escuta. Observe pessoas que não postam suas dores nas redes, mas lidam com elas de forma madura. Pessoas que não precisam mostrar conquistas todos os dias, porque estão ocupadas vivendo-as. Essas pessoas são perigosas, porque elas não estão na vitrine. Elas estão na construção. E o que se constrói em silêncio, ninguém pode derrubar com um comentário. A imagem pode ser manipulada. O poder interno não. A imagem pode ser vendida. O poder interno só pode ser sentido. A imagem pode ser perdida. O poder interno acompanha até o fim da vida. E talvez você pense, mas então eu devo desaparecer do mundo. Não. A questão não é sumir. A questão é o que sustenta o que você mostra. É se por trás da foto existe coerência. Se por trás do discurso existe coragem. Se por trás da estética existe essência. A imagem não é o problema. O problema é ser só imagem. Porque quem é só imagem vive à beira do colapso. Basta um escândalo, um erro, um olhar torto, um unfollow. E tudo desmonta. Mas quem tem poder interno não se abala. Porque sabe quem é, sabe o que carrega, sabe o que vale. E não negocia isso nem por status, nem por aplauso, nem por pertencimento. E é justamente aí que o desapego entra como armadura. Ele protege você da ansiedade de ser aceito. Ele te livra da pressão de agradar. Ele silencia o medo de não ser validado. Porque quem vive pelo que é, e não pelo que parece, nunca está sozinho. Você começa a perceber, então, que muitos dos que parecem vencer hoje estão apenas sobrevivendo. Vivem ansiosos por relevância, dependentes da audiência, escravos do engajamento. E você, do lado de fora, se compara a eles achando que está ficando para trás. Mas o que você está fazendo, silenciosamente e firmemente, é se construindo. E essa construção é lenta, mas sólida. E o que é sólido
Ninguém derruba com vento. Esse é o grande engano da nossa era. Confundir velocidade com poder, visibilidade com verdade, número com presença. Mas quando você começa a se desapegar da necessidade de ser visto, você passa a ser inevitável, porque você constrói profundidade. E profundidade é magnética. É o que faz as pessoas lembrarem de você mesmo depois que você se vai. É o que faz sua ausência pesar mais que a presença de muitos. É o que transforma você em referência, mesmo em silêncio. Por isso, pare de correr atrás de imagem. Comece a correr atrás de consistência, de verdade, de estrutura. Comece a se perguntar: se ninguém me visse, eu ainda viveria com essa força? Se a resposta for sim, você está no caminho do poder real. Se a resposta for não, então você ainda é refém de olhares. E enquanto for refém de olhares, nunca será livre para influenciar de verdade. E a partir daqui, tudo começa a se alinhar. Porque você já não se vende, já não se explica, já não negocia sua verdade. Sua imagem agora é só reflexo. Reflexo de um valor que vem de dentro, de uma força que não depende de tela, nem de palanque, nem de multidão. Uma força que você carrega mesmo quando ninguém está assistindo. Mas para chegar nesse ponto, você precisa aceitar algo difícil. Vai perder pessoas. Vai perder status. Vai perder elogios vazios. Vai perder visibilidade. Vai perder algumas oportunidades. E vai ganhar algo que nenhuma imagem sustenta: respeito próprio. Vai andar mais leve. Vai dormir mais em paz. Vai atrair menos, mas vai atrair certo. E aqui está o paradoxo. Ao abandonar a necessidade de parecer poderoso, você se torna poderoso. E isso nos leva ao último e mais impactante ponto dessa jornada. O momento em que você entende que só conquista tudo quem está disposto a perder. Porque o apego, em todas as suas formas, é o que te impede de voar. E quando você solta, tudo muda. É curioso como a vida insiste em ensinar a mesma lição de formas diferentes. Às vezes, com um silêncio que machuca. Outras, com um abandono que liberta. Às vezes é uma porta que se fecha sem aviso. Outras, é você quem precisa fechar, mesmo amando. Mas cedo ou tarde, a verdade se impõe. Você só conquista tudo quando para de ter medo de perder. E esse é o ponto onde o desapego deixa de ser uma ferramenta de influência e se revela como uma filosofia de existência. Um código silencioso que redefine o modo como você se relaciona com tudo, e principalmente com você mesmo. É fácil querer crescer, ser respeitado, ter autoridade emocional. Difícil mesmo é aceitar o preço disso. E o preço é simples, mas pesado. Soltar o que te prende. Soltar a necessidade de ser aceito. Soltar a ilusão de controle. Soltar vínculos que sobrevivem só por hábito. Soltar versões antigas de si mesmo que já não cabem em quem você está se tornando. E, acima de tudo, soltar o medo. O medo de decepcionar, de parecer distante, de ser mal interpretado, de ficar só. Porque é exatamente esse medo que te mantém preso às correntes invisíveis do apego. E o apego não é amor. O apego é o oposto do amor. É a tentativa ansiosa de manter o que já não é verdadeiro. E quando você vive assim, você não vive. Você administra ansiedade, você negocia sua liberdade, você edita sua personalidade. E tudo isso para manter um quase feliz, quase livre, quase inteiro. Mas chega uma hora em que esse quase não serve mais. Uma hora em que você para de negociar sua presença. Em que você diz não e não treme. Em que você vê alguém se afastando e respira fundo, mas não corre atrás. Em que você é rejeitado e, em vez de implorar por retorno, agradece pela clareza. E é aí que tudo muda. Porque agora você entendeu que perder não é o fim. Perder, às vezes, é o começo da sua versão mais poderosa.
A maioria das pessoas nunca descobre sua força porque está sempre tentando manter o que devia deixar ir. Tentando salvar relações que já morreram, tentando sustentar narrativas que não fazem mais sentido, tentando evitar dores que já estão aí, só que escondidas. E tudo isso tem um custo. O custo de uma vida inteira construída em cima de medo, controle e fuga. Mas o dia em que você aceita perder o que não te serve mais, é o dia em que começa a atrair tudo que te respeita. Porque a vida responde à sua coragem com coerência. Quando você mostra que está disposto a abrir mão do que te limita, você abre espaço para o que te expande. Quando você demonstra que prefere a solidão digna à companhia tóxica, você começa a viver relações com profundidade. Quando você para de viver de migalhas, você começa a receber banquetes, não porque implorou, mas porque se tornou alguém que sabe escolher. E isso não tem a ver com sorte. Tem a ver com desapego. O desapego real não é a ausência de desejo, é a decisão consciente de não ser escravo do resultado. É fazer o que precisa ser feito, mesmo sem garantias. É dizer o que precisa ser dito, mesmo sem saber se o outro vai entender. É ir embora de onde você não é bem tratado, mesmo sem ter para onde ir. É confiar que o vazio que vem depois da perda não é punição, é preparação. Esse é o paradoxo. Você só conquista tudo quando para de viver pela ansiedade de manter tudo. Porque enquanto você vive tentando segurar, controlar, prender, você está distraído da única coisa que pode realmente te dar liberdade: a aceitação da perda. É por isso que os mais magnéticos, os mais serenos, os mais admirados, são aqueles que silenciosamente aceitaram perder o que não os respeitava. E essa escolha os tornou leves, livres, presentes, fortes. Não porque venceram os outros, mas porque venceram a si mesmos. Venceram o impulso de agradar, venceram o desespero de pertencer, venceram a pressa de provar, venceram a ilusão de controle. Maquiavel entenderia isso melhor do que ninguém, porque ele nunca falou de poder como uma conquista externa apenas. Ele falava de resistência, de estratégia, de não se perder no jogo, de saber que, muitas vezes, o verdadeiro líder não é o que ganha todas as batalhas, mas o que sabe qual guerra vale a pena lutar. E, acima de tudo, o que sabe a hora de recuar com dignidade para avançar com força. A coragem de perder é o início da liberdade. A liberdade te dá presença. E a presença, essa que não precisa provar, nem pedir, nem implorar, é o que te torna irresistível. Mas atenção, esse não é o final. Esse é o início de uma nova forma de ver a si mesmo. Porque a partir do momento em que você deixa de viver pelo medo da perda, começa a viver pelo prazer da verdade. E isso abre caminhos que você ainda nem imaginava. Te convido a assistir esse vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza que, assim como este, será excepcional.